Sobre o jogo, olha, eu fiz a antevisão desta partida, que é um trabalho que eu também faço para a academia, e tive alguma preocupação em tentar ver os jogos do Salzburg, mais propriamente o último jogo frente ao Sturm Graz, que perdeu por 2-0. Vi também um ou outro jogo relacionado com o campeonato. O Salzburg nos últimos 3 jogos tinha um empate e 2 derrotas, mas importante foi depois ver a equipa do Salzburg frente ao Clube Rouge, jogaram o play-off da Liga dos Campeões e o Salzburg perdeu com o Bruges. A destacar depois a forma de como a equipa jogou com o Bruges, cruzar a forma como a equipa joga na Bundesliga austríaca, e acho que a minha previsão bateu aquilo que eu estava à espera da equipa do Salzburg. Uma equipa jovem, uma equipa com um projeto muito interessante da Red Bull, que pisa já a Áustria, a Alemanha com o Leipzig, vai ao Brasil com o Bragantino e entra nos Estados Unidos. Acho que é um projeto muito interessante e claro que o objetivo do Salzburg será projetar novos jogadores para depois fazer a ponte para o Leipzig. Esta equipa do Salzburg fez um mercado de verão de transferências sobre aquilo que é o seu grande objetivo, em termos de receitas muito maiores do que as compras, as suas despesas, e tem claramente um saldo positivo, mais ou menos de 50 milhões de euros. É claramente uma equipa para formar, mantendo alguns jogadores importantes para o desenvolvimento dos seus jogadores. O técnico alemão do Salzburg, o Thomas Letsch, trouxe o 4-4-2, que eu também estava à espera deste 4-4-2, e apontei jogadores muito importantes como o Baidu, jogador que atuou mais na frente. O número 27 tinha 17 anos há 4 dias atrás, fez 18, o Ailay Begovic, que é o bósnio, número 27, e tinha apontado também o Bistrup no meio campo e o Rasmussen no central. Nas bolas paradas ofensivas é realmente bom jogador, mas na construção este Salzburg teria alguns problemas. Destaquei também os laterais, mais propriamente o Leiner, o número 22, que é um lateral bastante ofensivo, à qual hoje não apareceu tanto, e isto deve-se ao contexto ser mais difícil, que é o contexto do Futebol Clube do Porto. No Porto, uma mudança, ou seja, Francisco Moura ficou de fora e o técnico apostou em Zaidu. Zaidu, na minha ótica, não fez uma boa primeira parte. O lateral falhou muitos passes e a forma de jogar do Porto e de Farioli convida o Zaidu a ir para um espaço mais interior e acaba por sair um pouco da zona de conforto, e Zaidu quer fazer a linha do comboio sempre em velocidade. Acho que o Porto começou muito bem a partida. O Futebol Clube do Porto fez um remate à baliza de Borja Sainz, que a bola vai ao ferro. Numa primeira parte que eu não gostei tanto da equipa do Porto, porque as equipas estiveram muito amarradas uma à outra. Mais por parte do Salzburg, sem bola. Estive atento a um comentário que foi dito na Sport TV, eu acho que foi o Luís Freitas Lobo, que disse que o Salzburg estava em 4-2-2-2, mas não, o Salzburg estava em 4-4-2. O que determina o 4-2-2-2 é porque os extremos do Salzburg estavam para dentro, o que formava depois no corredor central muito espaço com 4 jogadores do Salzburg, e isto tem uma identidade, uma definição, que é o treinador alemão, ao ver a equipa de Farioli que puxa o Zaidu e o Pablo Rosário por dentro, faz com que os extremos também vão acompanhando as movimentações do Zaidu e do Pablo Rosário. Por isso é que os extremos vinham tão dentro que se formava um 4-2-2-2. Outra situação que eu não gostei do Futebol Clube do Porto na primeira parte é que, ou seja, o Salzburg a condicionar o Porto, porque teve o trabalho de casa muito bem feito, mas o Futebol Clube do Porto não conseguia desbloquear essa abordagem do Salzburg. Porquê? Porque quando o Zaidu e o Pablo Rosário vêm para dentro, é normal que quem fique de fora é o PP e o Borja Sainz. Ora, se os centrais do Porto injetam o passe diretamente para o Borja Sainz ou para o PP, faltou claramente ao Futebol Clube do Porto a mobilidade, tanto à esquerda de Gabri Veiga como na direita o Froholt, e até estávamos aqui a comentar que Froholt não apareceu no jogo da forma como nós estávamos à espera, e faltou um pouco isso, porque tanto Bednarek como Kivior, quando injetavam o passe direto ou para Borja Sainz ou para PP, criava muita situação de 1 para 1, e o extremo de costas para a baliza do adversário não iria ter espaço e precisava de outro elemento para criar a superioridade numérica nos corredores laterais. Eu acho que faltou um pouco isso à equipa do Porto, ou seja, Gabri Veiga, sempre que Borja Sainz tinha a bola, teria
teria logo que lhe proporcionar essa superioridade numérica, porque estava lateral para Borja Sainz, porque o extremo está com Zaidu, e faltou um pouco essa mobilidade de Gabri Veiga um pouco mais à esquerda ou de Frohold um pouco mais à direita. O Futebol Clube do Porto também foi criando algumas oportunidades de golo, juntamente com o Salzburg. Salzburg teve um golo anulado, também por fora de jogo, e o Futebol Clube do Porto também foi criando algumas situações para poder marcar antes do tempo que marcou, que foi ao minuto 90 mais 3. E eu creio que na segunda parte o jogo abriu-se um pouco mais. E eu creio que para aquilo que eu estava à espera, e eu reparei que a equipa do Salzburg era uma equipa mais rápida a reagir aos duelos, e era uma equipa mais rápida a ganhar segundas bolas. Só que o Salzburg, quando chegava à entrada do último terço para definir com o passe, eu creio que posso atribuir algum demérito à equipa do Salzburg, mas eu quero aumentar o mérito à equipa do Futebol Clube do Porto, e por isso é que eu, antes de começar a falar sobre o jogo, eu fui à procura de destacar muito Kivior e Bednarek, porque são jogadores responsáveis para que o último terço do Salzburg não tenha essa qualidade que a equipa austríaca queria, até porque o Salzburg jogava em casa, era o primeiro jogo da Liga Europa, estava a jogar em casa frente aos seus adeptos, e pensou claramente em ter o controlo e o domínio do jogo para poder marcar e ganhar ao Porto. E por isso é que eu dou algum destaque ao setor defensivo do Porto, que quando o Salzburg rompia as tais linhas de pressão do Porto, acabava pelo setor defensivo. Agora que eu estou a ver aqui a nota do 0-0 do Kivior, está com 8.5 e do Bednarek com 7.6, acabava por quebrar essa tentativa de qualidade em termos de execução do último passe. O jogo não foi bom para quem gosta de futebol e para quem quer assistir a uma partida de futebol, mas foi ainda melhor para o adepto do Porto. O adepto do Porto está a ver o jogo, quer que a sua equipa ganhe, e a equipa acabou por ganhar, e por isso a felicidade do adepto do Porto. Mas no geral não foi para mim um bom jogo tecnicamente, mas foi um jogo muito rico taticamente. E deixa-me ter aqui um pouco a colher naquilo que é Farioli, e o que foi Farioli neste encontro bastante difícil em termos da tal execução para o golo. Em primeiro lugar, o Farioli vem desde o primeiro jogo a ganhar. Portanto, eu costumo dizer que o Porto não joga, o Porto desliza. O Porto só tem vitórias e tem apenas um golo sofrido. Neste jogo, eu creio que Farioli teve uma importância muito grande. Claro que o desfecho também ajuda a falar um pouco de Farioli, mas para tu teres um bom desfecho, para que a tua equipa ganhe o jogo, também faz parte deste processo a visão que o treinador tem para aquilo que a equipa está a necessitar. E eu creio que foi muito positivo a mudança nos corredores laterais. Acho que foi mesmo positivo. Mesmo o Martim que entrou foi para a direita, puxando o Pablo Rosário para o meio, e na esquerda o Francisco Moura em detrimento do Zaidu. E depois olhar para aquilo que era necessário, que era criar aquela relação que eu falo sempre, que é a relação intersetorial. É conseguir ligar o lateral com o extremo e vice-versa, o extremo ligar-se com o lateral, que aproveitou depois a entrada do William Gomes, ou seja, ele faz 3 alterações no minuto 53, que eu acho que foi ajudando a que o Futebol Clube do Porto conseguisse na segunda parte superar a equipa do Salzburg, muito agressiva, muito rápida, muito intensa, e indo à procura das características dos jogadores para poder ditar essa diferença. E realmente estas mudanças, não digo que tornaram o Futebol Clube do Porto muito mais superior, mas tornaram o Futebol Clube do Porto capaz de poder fazer um golo nos minutos finais. E esta cartada é diretamente ligada a Farioli, porque é um jogador que salta do banco e que faz o golo. Portanto, é o tal processo e o caminho que te leva até fazer o golo. O William Gomes entrou e fez um golaço, é um golo. Já existe um padrão em William Gomes, que é procurar o espaço interior para poder rematar a baliza, e tem um pé esquerdo realmente muito bom e acabou por fazer um golo. Uma nota especial a Rodrigo Moura, o miúdo do Futebol Clube do Porto, que entrou ao minuto 66,
e veio tentar dar aquela criatividade e a imprevisibilidade que se pede em momentos de meio campo do Porto e que possa ajudar também o Futebol Clube do Porto a conquistar a vitória. Acho que teve o seu peso, mas não transcendeu, ou seja, não trouxe aquilo que eu também estava à espera, muitas vezes numa segunda parte com um jogo muito dividido, e depois o Denis Gol, fresquinho para desgastar ainda mais a linha defensiva do Salzburg e com a capacidade de o Futebol Clube do Porto usar então e esse jogo aéreo. Acho que no fundo o Farioli esteve muito bem porque conseguiu ganhar, mas ao conseguir ganhar, mostrar também um caminho que levou o Futebol Clube do Porto a chegar a esse resultado. Não foi o melhor jogo que eu assisti da equipa do Porto, teve momentos que nem parecia a equipa do Farioli, mas são precisos esses momentos muitas vezes para a equipa se superar. E sinónimo disso, que não foi um jogo fácil para a equipa do Porto, é olhar para o golo de William Gomes e reparar a forma de como a equipa vai festejar naquele momento, naquele minuto, aquele golo e os 3 pontos a serem conquistados na Áustria, numa deslocação e sempre num terreno bastante difícil, que me parece que o relevado também não estava nas perfeitas condições. Não me desculpo por causa disso, até porque uma equipa como a do Porto tem que estar preparada para qualquer situação. Não só é importante esta vitória do Futebol Clube do Porto na Liga Europa, como é mais importante criar a ponte para o próximo jogo. Ou seja, olhar para aquilo que é o Futebol Clube do Porto, aquilo que é a competição interna e levar o contexto para uma competição externa e retornar e fazer voltar o Futebol Clube do Porto a competir no campeonato. Não só a vitória agrega esta felicidade, como também é um crescendo, é uma bola de neve que se forma de uma forma positiva e com este caminhar do Futebol Clube do Porto, acho que a equipa do Porto está muito bem. Só para que vocês tenham aqui um panorama daquilo que se passa no Futebol Clube do Porto, Porto que teve o seu primeiro jogo oficial no dia 11 de agosto, e olhem para esta estrada verde com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos em que o Porto soma 7 vitórias e, meus amigos, um golo apenas sofrido frente ao Sporting, mesmo na vitória do Porto em Alvalade. Portanto, esta vitória vai claramente ajudar ao caminho traçado do Futebol Clube do Porto e do Farioli.